Opa, beleza? Aqui é o Tieng e hoje eu vou estar mostrando aí o que é a classe Intent e como utilizá-la de uma maneira bem simples mesmo, porque essa é uma classe do Android que ela precisa aí de mais uns 2, 3 posts para ficar bem explicada, né? Pra você ver todo o potencial dela. Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog, em que a gente fala sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você gostou, dá um like aí se você não deu ainda, né? Enfim, vamos lá então direto pro bando. Eu tô com o bando aberto e já criei o projetinho, tá? Ele se chama Exemplo Intent. Eu não vou começar criando o projeto porque isso eu acho que você já manja. Então eu vim aqui e seguir os procedimentos aí. Tem vários vídeos aí que eu mostro falando sobre Android que eu já começo criando o projeto. Esse daqui eu optei por já ter o projeto criado. E antes de mais nada eu queria falar que Intent é uma classe que está naquele conjunto de classes coração do Android, tá? O Android não tem uma classe importante, ele tem uma série de classes, ele tem um conjunto de classes que são extremamente importantes, tá? E a Intent, o que que ela vai fazer? Ela vai deixar a sua aplicação ter uma ação, tá? Ter uma ação com outras telas, com outros scripts no background. Ele vai fazer, por exemplo, a sua tela, você apertar um botão e conseguir chamar uma outra atividade, uma outra tela aparecer no seu smartphone, por exemplo. Tem muita coisa que você pode fazer com a Intent. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos básicos aqui. Por exemplo, pra você ter ideia, a gente vai chamar o browser, né? Abrir um site no browser do emulador, ele já está aberto aqui. E o outro a gente vai chamar, o primeiro, na verdade, a gente vai chamar uma outra atividade que a gente vai criar, beleza? Então vamos começar criando uma outra atividade aqui, tá? Vem aqui. Você pode ir em New Activity, eu gosto de New Class, que ele vai criar Vamos em New Activity mesmo, beleza? Que ele já cria a nossa tela. Android Activity. Ok. Não é nem. Vou botar aqui, segunda tela, segunda Activity. Perfeito. Só finalizar. Qual a vantagem de criar uma Activity ao invés de criar uma classe e fazendo as coisas? Que aqui no Android Manifest, se a gente vir aqui aplicação, ela já foi setada aqui, ó, segunda Activity. Toda vez que você criar uma nova atividade, você tem que setar aqui. Se você criar Activity direto no pacote, ele vai setar para você. Se você criar classe, eu prefiro criar classe, porque às vezes eu quero uma Activity para depois ir construindo a minha própria tela. Então eu já vou criando as heranças lá. Você tem que vir aqui depois, tá, e adicionar a sua atividade, tá? Eu já dei um post aí explicando a importância do Android Manifest. Enfim, estamos com a nossa segunda Activity. Só que a nossa main está aqui. E então o que eu quero fazer? Eu quero criar um botão. Eu vou criar um botão que vai chamar essa segunda atividade, tá? Vou colocar aqui um botão. Vamos só trocar o layout e colocar linear. O layout que está aqui eu acho que é o absoluto. Vertical. Perfeito. Vou colocar aqui. Chama segunda atividade. Então, Ctrl S. Perfeito. E vou colocar a segunda como... Tirar essa margem aqui, nada a ver, né? Chama browser. Chama navegador. Perfeito. Agora a gente tem que vincular o evento, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer da maneira que é mais tranquila, né? Vamos colocar o evento aqui, ó. A função do evento aqui. On click. Vamos botar chama segunda atividade. E o outro, vamos colocar chama navegador. Beleza. O que a gente tem aqui? Quando o evento onClick é disparado nesse botão, por favor, chame esse método, tá? E nesse caso aqui, a mesma coisa, porém, para esse método.
Então a gente vai ter que criar esses métodos aqui, beleza? Vamos lá. Public, claro. Void. Chama segunda atividade. Lembrando que o parâmetro de entrada é uma view, tá? Beleza, e agora entra intent. Vamos só importar a classe. Como é que a gente faz então pra gente chamar essa segunda tela? Tá vendo que a tela já foi... Deixa eu tirar o menu aqui que a gente não vai utilizar. A tela já... Essa segunda atividade está criada, tá? Ela está passando os dados para criar, tá? Para a classe herdada. E estamos setando, estamos vinculando essa view, tá? Essa view layout, tá? A essa atividade. Então já está toda pronta. Quando ela entrar, o que vai aparecer pra gente é isso daqui, um Hello World. Vamos alterar aqui, vamos colocar um segunda tela. Segunda atividade. Beleza, segunda atividade. Então, como é que a gente vai chamar? A gente vai dar um intent, classe intent, claro, tipo, né, pra gente... New intent. E agora tem o macetão. A gente tem que colocar o contexto, tá? Que é o objeto, no caso, instanciado, e qual é a classe que a gente quer chamar. Por que a classe? Porque nesse caso a gente está querendo chamar uma classe do nosso próprio pacote, beleza? Então a gente faz assim, ó. This, o nome da classe, tá? Segunda activity.class, para ele saber qual é a classe que ele tem que chamar. E então, start activity. Aqui, esse start activity é que vai chamar a atividade, mas com o parâmetro ele precisa da intent com a configuração correta, tá? Qual é a configuração correta? A configuração que vai falar qual é a atividade que ele é para chamar. Essa mensagem, o intent, na verdade, ela é uma mensagem que é enviada para o SO, tá? E essa é uma mensagem broadcast. Não sei se você sabe o que é broadcast, mas todas as aplicações do Android, tá? Eu queria deixar claro que todas as aplicações do Android, elas são, como pode dizer, são feitas igualzinho você faz as suas aqui, tá? Elas têm a mesma sintaxe, o mesmo jeito, as mesmas configurações. Tanto a aplicação de contato, de agenda de contato, de ler e-mail, elas são feitas exatamente dessa forma. Então todas recebem, com a mensagem de broadcast, todas recebem essa mensagem, mas somente as corretas vão abrir, tá? Vão tentar abrir a tela. E nesse caso aqui a gente está mandando diretamente para a classe, tá? A gente falando, ó, a gente quer que essa classe seja aberta, tá? Só que é aqui que envia, Start Activity. O intent, ele vai fazer a sua aplicação ter ações, beleza? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar, beleza? Só deixa eu definir aqui logo, para não dar erro, o chama navegador. View, depois a gente coloca aqui. Beleza, vamos rodar nossa atividade. Perfeito. Vamos chamar a nossa segunda atividade. Segunda atividade abriu. Perfeito. Você viu, né? Foi a intent que permitiu fazer isso. Tá? A nossa intenção aqui era abrir uma segunda tela, que era a segunda atividade. Agora a gente vai fazer para abrir o browser, tá? É um pouco diferente. Como eu te falei, as aplicações são feitas todas do mesmo jeito, com a mesma linguagem, beleza? Então, para a gente chamar, a gente também utiliza intent. Só que assim, os parâmetros de entrada agora são diferentes. Você pode estar ouvindo umas criancinhas, porque eu moro debaixo do playground e elas estão os bichos hoje. Intent.action, viu? Vamos chamar o próprio blog, né? Vamos setar um dado. Set data. Outra coisa que a intent deixa de fazer é você enviar dados de uma
aplicação para outra, depois receber esses dados, beleza? Como é o URL? Parse. E aí o Start Activity. Qual é a nossa intenção aqui? Quando o camarada clicar nesse botão aqui, ó, chama navegador, ele vai entrar nesse método, tá? Vai disparar o evento clique, vai entrar nesse método e a gente vai criar uma intent que tem a intenção de ele vai enviar essa mensagem, tá? Via broadcast, e tem uma série de aplicações que recebem essa mensagem, tá? Que trabalham essa mensagem. Porém, como a gente está utilizando o emulador aqui, eu não tenho essa série de aplicações. Eu tenho um browser e eu estou mandando uma URL, tá? Um URI aqui no caso. Então ele vai saber identificar isso e vai abrir para mim o browser, tá? Vai abrir só o browser. Mas porém, se você tiver com o seu smartphone aí fazer esse teste, você vai ver que ele vai abrir uma janela às vezes, né? Comigo é assim, mostrando um monte de aplicação que pode abrir, fazer esse procedimento para você. E aí você vai escolher. No meu caso aqui só tem o browser, né? No emulador. Então ele vai abrir direto no browser, que é a única que está respondendo o ActivityView, que está esperando essa mensagem, né? Então vamos lá. Executar novamente. E aí, tá abrindo o site no browser do emulador. Porém eu não vou dar continuidade aqui porque eu não fiz uma versão mobile e ele demora mesmo, tá? Abrindo aqui no sistema mobile demora pelo browser, beleza? Então é isso aí, acho que isso aqui foi só um início mesmo do que é intent. Você pode fazer muito mais coisa, você pode chamar um broadcast save, você pode chamar um service para ficar rodando no background, um serviço mais pesado. Mas a parte fundamental que eu queria que passar é essa questão de você chamar uma outra atividade, tá? Que é a questão de você chamar as telas dentro do seu sistema, tá? Dentro do seu próprio projetinho. Vamos fazer só quebrar o galho aqui, vamos fazer uma maneira de voltar, tá? Voltar para essa tela sem precisar de apertar esse voltar aqui, ó. Ok. Sem precisar apertar esse voltar aqui, beleza? Como a gente faz isso? Vamos botar um botão aqui na tela. Vamos deixar com esse tipo de layout mesmo. E vamos colocar voltar. Vamos colocar aqui um clique. Voltar. A gente vem aqui. E finish. Eu poderia fazer o que aqui? Poderia vir aqui, ó, e fazer exatamente isso daqui, ó. Você deve estar pensando, não é só fazer o... Só que aqui eu ia botar o main activity, claro, para fazer a volta. Deixa eu só importar a classe aqui. Só que qual é o problema? Até você está no sistema mobile, ele tem um processamento menor do que um computador convencional. Você concorda comigo? Processamento menor, memória menor. Então você tem várias outras aplicações, e tem muitas aplicações hoje no smartphone que ficam rodando no background, então ele já está usando bastante coisa, memória e tudo mais. E o Android trabalha com a ideia de pilha. Então quando você entrou nessa tela e apertou o botão para chamar a segunda atividade, e ele chamou essa tela, na verdade essa tela aqui, ela está no início da pilha. Essa tela aqui agora é a que está no topo da pilha, ela que está aparecendo. E quando você apertar voltar e você der um outro intent, assim, dessa forma, chamando a main activity novamente, ela não vai tirar a segunda atividade da pilha e chamar a primeira atividade, tá? A atividade que chamou ela. Na verdade, o que ela vai fazer é botar uma outra atividade, tá? Vai instanciar uma outra essa classe de novo e vai colocar essa atividade no topo da pilha. Então você vai ter a main activity no início, a segunda activity no meio e a main activity depois no final, beleza? No topo da pilha. É isso que vai acontecer. Então, se você for fazendo isso, vai chegar uma hora que o seu sistema, o Android, por segurança, vai ver que você está usando muita memória e vai encerrar a sua atividade. Vai encerrar a sua aplicação, tá?
para deixar o smartphone continuar funcionando tranquilamente, normalmente, para o usuário. Então, qual é a ideia aqui? Você dá um finish, beleza? Você dá um finish. Eu só não dou finish quando eu preciso da tela anterior. Nesse caso aqui eu precisava da tela anterior, tá? Eu ia fazer a chamada e tudo mais. Mas você pode fazer o que também? Você pode chamar... E outra coisa também, você pode querer fazer isso daqui, ó. Não sei. E dar um finish. Isso daqui funciona. Qual o problema disso daqui? Você vai ter agora uma main activity no início da pilha e uma main activity no topo. Você vai ter duas main activity. Ele não vai tirar a main activity que estava no início, lá no final da pilha. Beleza? Então não adianta. Se você quer tirar da pilha a atividade, você tem que dar o finish. Se você vai voltar para a atividade anterior, não precisa de dar um intent. Você só dá um finish, beleza? Vamos ver agora funcionando. Beleza? Vamos chamar a segunda atividade. Beleza, agora a gente está com a nossa atividade anterior no início da pilha e no topo da pilha essa atividade que está. Agora é só apertar voltar. A segunda atividade saiu, ela foi deletada da pilha, tá? E agora a gente voltou para a atividade anterior. Beleza? Quando a gente aperta aqui chamar navegador, quando vem a aplicação navegador, é ela que passa a estar no topo da pilha, tá? O Android trabalha dessa forma, com pilha. Beleza? Agora vamos tentar fazer agora daquela outra forma, para você ver como é que fica. Eu não vou nem tirar. Aliás, vamos dar um finish para você ver que funciona. Que ele vai tirar a segunda atividade, mas ele vai ter duas mains. Beleza? Beleza, vamos chamar a segunda atividade. Beleza, segunda atividade no topo da pilha, vamos voltar. Estamos com uma main activity, só que ela não é a primeira, tá? Se a gente voltar aqui, ó, a gente voltou para a primeira agora, beleza? Agora a gente deletou aquela de lá, agora a gente está com a primeira main activity. Galera, acho que é isso aí que eu queria mostrar. Acho que o principal que eu queria mostrar é a questão do intent, tá? De você poder chamar outra tela. O intent é muito mais poderoso que eu mostrei aqui, mas eu te falei, que eu falei no início, dá mais uns 3, 4 posts só de intent, tá? Porque é uma coisa, fundamental. Ela é um elemento do conjunto das principais classes do Android, tá? Junto com a Activity, entre outros, Service e tudo mais. Só que intent e Activity são, sem sombra de dúvida, estão entre as mais importantes. Acho que é isso aí. O projetinho vai ficar embaixo para download, tá? E se você curtiu, dá um like aí. Valeu, obrigado e tchau.